Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar lá a semana 1 e eu vou fazer a semana 2. Vou colocar lá no Classroom e é nóis. Bora. Tô falando sobre expansão e fronteiras do mundo de trabalho, então vai falar sobre os meios de produção, né? Tanto o mercantilismo quanto a revolução industrial. Um trabalho de deslocamentos populacionais. O que vocês têm que desenvolver de habilidade? Produzir texto analítico relacionando tráfico negreiro a capital mercantil. Analisar a dinâmica das sociabilidades e do hibridismo cultural na América Portuguesa. Bom, vocês vão ter que compreender, né? E analisar tanto a parte do como era feito o tráfico negreiro quanto a dinâmica sociabilidades. Então, como eram os aspectos culturais aqui na América Portuguesa. Então, lá, no tempo mercantilismo e tráfico de escravizados, tal. Então, o termo aqui que é mercantilismo, aqui que é tráfico negreiro. Aqui tá cidadezinha de Sevilha, na Espanha. Aqui uma pintura de um navio negreiro, né? Carregando os negros escravizados vindos da África. Número 1 aqui, tô falando sobre mercantilismo. O que ocorreu com a expansão marítima? Bom, o que ocorreu? O que aconteceu? O que estava pegando? Então, o que vocês têm que falar? Vocês têm que falar primeiro. Expansão marítima, eles queriam uma nova rota para as Índias. Nova rota para as Índias. Outra coisa, com a descoberta da América, eles queriam ganhar dinheiro. Então, o mercantilismo visava o quê? O lucro através de ouro, prata, pedras preciosas, etc. E também com a venda de escravos, tanto os negros como os indígenas. Os indígenas do Brasil, eles pararam de ser escravizados mais ou menos ali em 1780. Só que ainda existia escravidão indígena no Brasil, tá? Beleza? Não foi totalmente abandonada não. Que visava o mercantilismo? Bom, o mercantilismo era um modelo econômico que visava obviamente o que? O lucro. Mas esse lucro se dava através do quê? O que eles comercializavam? Escravos, retiravam o ouro aqui das terras do Brasil, madeira, eles faziam comércio também, né? E também plantações posteriormente, principalmente para produzir o que? Açúcar, que eles venderiam lá na Europa, beleza? Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? Bom, a relação dos dois é que o mercantilismo ele utilizava do tráfico negreiro para quê? Para ganhar o famoso money, 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 money. Então o que acontece? As pessoas iam até a África, certo? Eles faziam acordos com civilizações lá. Essas civilizações africanas, elas escravizavam algumas tribos que normalmente eram do interior africano. E essas eram vendidas aos europeus. Então, esse processo funcionava dessa seguinte forma, que eu acabei de explicar. Beleza? Então, mercantilismo e tráfico negreiro, obviamente os dois davam lucro. Lá na África, as civilizações que existiam lá, que os portugueses tinham contato, eles mesmos escravizavam algumas tribos
e vendia essas pessoas como forma de barganha, né? Como tipo trocava as pessoas por armamento, por pólvora, por tecido, por rum, por bebidas, etc. Beleza? Quais as consequências do tráfico de escravizados? Bom, a pergunta é bem aberta, né? Mas as consequências hoje, as consequências na época. Bom, na época acabou o quê? Acabou gerando uma massa de trabalhadores escravizados no Brasil. Inclusive existiam mais escravizados do que portugueses no Brasil, certo? E hoje em dia, qual que é o reflexo? Hoje a gente vê que o preconceito, que o, as injúrias, né? Injúrias raciais e a pequena participação de pessoas pretas no mercado de trabalho. No mercado de trabalho eu digo um mercado de trabalho mais, entre aspas, elitista, que seriam as pessoas relacionadas, por exemplo, médicos, engenheiros, pode ser também professores, etc. E esses você vê que são poucas pessoas que ocupam esses cargos, né? Então isso é devido também à escravidão, porque faz o que? Somente 70 anos, 80 anos que os negros conseguiram ter acesso à escola, e mesmo assim precário. Então as consequências a gente vê até hoje, certo? Então vamos lá, semana 2. Aqui ó, tá falando mais sobre Revolução Industrial, beleza? Então o tema vai ser Revolução Industrial, a gente vai passar de mercantilismo para Revolução Industrial, olha o salto. Aqui tem um textinho, lê que é bom, faz bem, certo? O Papai do Céu gosta que vocês leem, então lê também esse textinho. O que a industrialização garantiu às nações? Isso aí é meio até bobo, né? Famosas riquezas. Riquezas oriundas de transações com outros países. Então o que acontece? Como eles já tinham o comércio já com outras nações que eram feitos pelo mar, então a industrialização fez com que as indústrias, ou melhor dizendo, as coisas fossem fabricadas mais rapidamente e em quantidades o que? Muito maiores. Quantidades muito maiores. Então isso fez com que aumentasse ainda o lucro desses países que eram industrializados. Conceitue os cercamentos. Cercamentos. Olha. Aonde que tá isso que tá falando? Ó, isso aí me pegou agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cercamentos. Trabalhadores e meio de sustento transportivo. Tá. Entendi aqui. Cercamentos. Dei uma pesquisada aqui já sei o que é. Cercamentos é o seguinte. As pessoas que tinham indústria na época, principalmente na Inglaterra, elas compravam propriedades rurais. Por que os industriais queriam propriedades rurais? Primeiro, criação de ovelhas, porque elas davam o que? A lã, né, que fabricar o tecido, obviamente. E também, comprando essas terras, a população ia para onde? Para as cidades. E essa população que ia para as cidades serviam de quê? Mão de obra. Mão de obra barata ainda por cima, certo? Então cercamento é nada mais é que o quê? O famoso
famoso não, êxodo rural. As pessoas saíam das suas terras para ir para a cidade tentar uma vida melhor, certo? Então a gente chama isso de êxodo rural. Então, constitui cercamentos. Cercamentos eram a compra das propriedades rurais pelos empresários lá principalmente na Inglaterra. E qual que era a função? A criação de ovelhas, também o plantio de outras culturas, né, para servir de alimento. E essas pessoas acabavam indo para a cidade servir de mão de obra para as indústrias. Beleza? Como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital? Bom, principalmente pela sua marinha, porque eles já tinham muito conhecimento de navegação, certo? E já chegavam em outros países. A invenção da máquina movida a vapor, então, a vapor, e a implementação das indústrias no país. Mas o país era rico em carvão mineral. Para quem não sabe o que é carvão mineral, é aquele carvão do narguile. Aquele carvão lá é mais, digamos, entre aspas, é mais forte, ele tem uma queima mais forte. Então, eles colocavam aquele carvão na caldeira e aquele carvão durava mais tempo queimando. Isso ajudava eles na parte de movimentar as máquinas, beleza? Com a industrialização, o que ocorre com a população? Bom, a população passa a viver onde? Viver nas cidades, em condições bem ruins, né? Porque as casas eram ruins, não tinha água direito, o encanamento era ruim, não tinha sistema de esgoto e tal. E o salário? Salário igual hoje mesmo, salário muito baixo. Então as pessoas, tipo assim, viviam em condições o quê? Insalubres. Então nesse sentido que vocês têm que responder, beleza? Explique como os trabalhadores se organizavam para defender seus direitos. Bom, aqui, ó, nesse textinho aqui tá falando de ludismo, ó. Aqui, ó, os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho, inicialmente com a quebra das marcas, com um fenômeno que ficou conhecido como ludismo ou movimento ludista. Bom, o que eu já li sobre ludismo, por que tem esse nome? Que é o seguinte, ludis em holandês quer dizer tamanco. Então, as mulheres que usavam aqueles tamancos de madeira colocavam tamanco nas engrenagens das máquinas e acabavam o que? Estragando as máquinas. Então, quando você estraga as máquinas, elas param de funcionar, você não pode trabalhar. Então, esse movimento foi chamado de ludismo. Então, como que eles defendiam seus direitos? Principalmente fazendo greve ou estragando as máquinas. Porque sem as máquinas, o patrão perde de trabalhar e perde dinheiro. Então, quando o bolso do patrão começa a ser desfalcado e começa a perder dinheiro, daí ele dá atenção para os funcionários e eles conseguem a negociação. Tipo, salário melhor, menos horas trabalhadas, finais de semana, que antigamente não tinha, e assim vai, certo? Aqui começa a semana 3, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí. Qualquer dúvida, estamos aí para ajudar vocês. Certinho? Então até a próxima aí.